Boa noite. Hoje nós vamos ter a nossa segunda aula e vamos falar de um assunto muito caloroso, muito gostoso de conversar, que é casamento. Esse tema que às vezes eu costumo brincar com as pessoas que o casamento ele é um problema se ele existe e se ele não existe. Então quem está casado reclama e quem não está casado também reclama. Então nós precisamos tentar entender qual é o melhor, se é estar com ou estar sem. Mas tem uma questão que eu diria que talvez seja o ponto crucial do casamento. Quando nós falamos em casamento, nós falamos não só de duas pessoas, nós falamos de três pessoas. Porque quando falamos em um casal, em casar, estamos falando de duas identidades, duas individualidades, duas vontades, dois desejos, dois sonhos, duas histórias diferentes, duas histórias reais, quatro pais. Mas também estamos falando, a partir do momento que esses dois se casam, estamos falando também de uma vida futura, de uma família, de amigos, de sonhos, tudo isso dentro de uma conjugalidade que também está ali sendo desenvolvida sem que se perca dentro desse conjunto a sua individualidade. E talvez seja essa a grande dificuldade de se viver uma vida a dois, de dividir um espaço, de dividir uma história. Então o casamento, já na Grécia Antiga, nós temos uma deusa que representa o casamento. E essa deusa, a deusa Hera, a esposa de Zeus, a poderosa, ela é uma deusa que está ligada ao patriarcado. E ela é uma deusa que não admite que a tradição, que a injustiça aconteça. Então, Hera vem com essa representação de uma masculinidade dentro da relação conjugal, eu digo masculinidade no sentido psicológico. Então, a deusa Hera, representante do patriarcado, termina sendo um pouco da história, do formato que o casamento vai se constituir ao longo da história. Por conta de uma sociedade que se constitui durante muito tempo no patriarcado, o casamento termina trazendo toda uma forma e que hoje, na modernidade, nessa sociedade moderna, muitas das pessoas enxergam o casamento como uma forma de perder a sua individualidade, porque isso era todo o modelo vivido durante toda a história por conta de uma cultura, que foi construída a partir disso. Mas nós vamos hoje perceber o casamento de uma forma diferente. Então vamos começar com a questão 696 do Livro dos Espíritos. E a pergunta é feita: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Que é uma questão que se coloca hoje, As pessoas discutem se não era melhor não existir o casamento por conta dos desajustes que acontecem às vezes. E os espíritos então respondem que seria abolir o casamento uma regressão à vida dos animais. Por que uma regressão à vida dos animais? Porque nós temos, independente da questão da questão do casar como ato social, nós temos em nós, a nossa constituição biológica, o desejo sexual. Fisiologicamente e biologicamente, o ser humano, assim como os animais, tem o seu instinto de preservação, de continuidade da espécie. Então, os espíritos nos trazem que, a partir do momento em que nós abolíssemos o casamento, tirássemos o casamento dessa construção social, nós voltaríamos a uma posição, a um comportamento próximo ao comportamento animal, por conta do desejo e do próprio instinto de preservação. Então, perderíamos o modelo da família, perderíamos o contato entre aqueles que colocamos naquele clã e ali formamos a nossa família com os nossos filhos. Perderíamos essa noção de uma vida social coletiva dentro de um clã menor, que é o clã da família. Então, com isso, nós começamos a perceber que chegar ao ponto de formar um par e a partir deste par constituir uma família, nos traz a ideia de que é um processo evolutivo do ser humano. Então, chegar ao estado do casamento, do formar o par de opostos,
formar uma família e construir ali um clã menor, isso é uma conquista do espírito no seu processo de evolução. Então isso nos traz de imediato uma grande responsabilidade, né? O ato, não só o ato do casar, e eu repito, social, mas a escolha de viver com o outro, que ao mesmo tempo que é tão igual a mim como ser humano, é tão diferente de mim. Então qual é o propósito real dessa relação conjugal, né? Porque às vezes você pode pensar assim, o propósito é pagar o karma, né? E a gente ouve, né, quando é namorado, é meu amor, né, meu tchutchuzinho e todas essas coisas, e depois que casa vira karma, vira cruz, pesadelo, tudo isso. Então qual é de fato a finalidade do casamento em termos não só espirituais, mas também em termos psicológicos? Bem, o casamento não é confortável e harmonioso. E aí a gente pensa assim, mas ela está falando que o casamento é uma coisa importante, é um estado evolutivo, e aí ela já depois vai afirmar que o casamento não é nem confortável e nem harmonioso. É antes um lugar de individuação, onde uma pessoa entra em atrito consigo mesma e com um parceiro. Choca-se com ele no amor e na rejeição. E desta forma aprende a conhecer a si próprio, o mundo, bem e mal, as alturas e as profundezas. Eu espero que isso não assuste quem está por casar agora. Mas o que é que isso nos traz? O casamento não é e não deve ser um lugar de conforto. Mas eu estou falando do conforto no sentido de um bem-estar, de viver bem com alguém, de escolher viver bem com alguém. Eu estou falando na situação de conforto e harmonia no olhar do ego. Então, o casamento não deve ser construído e nem buscado na tentativa de manter as coisas confortavelmente para o ego. Mas sim, ele deve ser visto como um lugar de individuação, onde duas individualidades se encontram, se unem, mas uma respeita a individualidade da outra. Então, o processo de individuação deve continuar mesmo depois de um casamento. E isso nos traz de primeira importância que a minha identidade, a minha individualidade permanece e precisa ser aprimorada, construída e reconstruída, mesmo na escolha de se viver uma vida a dois. Então, isso nos traz também a ideia de que alguns dos problemas gerados nos casamentos vêm justamente da tentativa de tirar do outro o direito à sua individualidade, do seu processo de individuação. Então isso também nos chama a atenção de que eu não devo nunca esperar que o outro realize por mim o que sou eu quem preciso realizar. Então, quando você imagina que um casamento é feito entre pessoas que não se conheciam antes, porque elas não cresceram juntas dentro da mesma família, tendo a mesma educação, então começamos a pensar que eu que tenho traumas e tenho experiências com os meus pais, caso também com uma outra pessoa que também traz isso na sua bagagem. E se ele traz isso na sua bagagem e junta com a minha, que eu trago também, nós vamos viver esse atrito, porque lembrem dos nossos conceitos que já foram estudados, os meus complexos também casam com os complexos do outro. O meu ânimos também vai casar com a ânima do outro. Então todo esse nosso processo e todo esse meu eu, que às vezes eu desconheço, também vai casar com o eu do outro, que na maioria das vezes ele também desconhece. Então, esse casamento é esse lugar onde a minha individuação também vai ser favorecida por conta do atrito dos diferentes. Então, psicologicamente, quando nós dizemos assim, os opostos se atraem. Isso é verdadeiro. E é justamente essa atração dos opostos que vai favorecer que o conflito existente nessa relação proporcione a mim o meu aprimoramento, o meu autoconhecimento. E também proporcione isso ao outro. Então esse é o lugar onde eu vou me chocar com o amor e com a rejeição.
Então, o amor dessa relação, mas ao mesmo tempo a rejeição vivida pelo próprio ego. Porque como eu caso muitas vezes, levando na minha bagagem anseios não vivenciados, na minha relação com os meus pais, pode acontecer de ter uma projeção ou uma transferência para o meu parceiro. E quando ele não atender os meus anseios infantis, eu vou me sentir rejeitada. Então é nessa troca que tudo isso vai sendo favorecido. Hoje eu posso ser levada às alturas, mas também às profundezas de mim mesma. Onde eu vou conhecer a mim, mas eu também conheço o mundo a partir de que o mundo é representado pela outra pessoa. Onde eu vou conhecer o bem, mas eu também vou conhecer o mal. Então, é distorção transformar o relacionamento em algo familiar e seguro. Um produto acabado e não um processo em andamento. Esta é a armadilha da segurança. E o que é que nós queremos dizer com isso? Toda vez que nós falamos em buscar segurança, nós estamos falando de um ego imaturo. Então, o ego imaturo, ele precisa que as coisas aconteçam da forma segura para ele, porque ele não lida com a frustração, ele não lida com o desapontamento. Então, esse ego que vai se acostumando com aquela relação que eu construí lá atrás com os meus pais. Então, eu vou tentar dar um exemplo prático. Alguém que cresce em um ambiente hostil, onde os pais brigam. E por conta dessa dificuldade de relacionamento, muitas vezes eles se tornam indiferentes um ao outro. E nessa relação de indiferença que essa criança cresce, ela aprende a lidar com aquilo, com aquela ausência de afeto, com a ausência de calor. Para ela, aquilo passa a ser uma relação normal. Então, é muito provável que quando ela case, ela tente transformar o seu relacionamento cópia daquilo que ela já conhece, porque ela sabe lidar com aquilo. Então, se a relação que eu vi era uma relação de indiferença e de frieza, é assim que o casamento deve ser. Então, se o meu casamento se dirigir para algo parecido com isso, não há e não me provoca nenhuma estranheza. Mas se eu caso com um outro que traz uma proposta diferente daquilo que eu vivi, porque a proposta dele era uma relação com os pais de calor, de afeto e de troca, é muito provável que eu rejeite isso. Por quê? Porque se eu não estiver pronta para uma abertura e uma transformação, de viver o meu processo de individuação, aquilo me é estranho e me será, de primeira instância, agressivo. Então, é uma armadilha nesse sentido. Eu não preciso e nem devo construir a minha relação com base na relação que eu via antes. E sim, tentar viver uma relação dentro dessa minha nova vida de casada, onde o novo possa aparecer, onde eu possa ser eu mesma e onde o outro possa ser ele mesmo. Mesmo que isso traga para mim uma experiência nova. Eu vou contar uma experiência pessoal. Logo quando eu estava me arrumando para casar, e sabe que noiva se arrumando para casar é aquela expectativa toda, né? Então tem babado em todos os tecidos da casa, no pano de chão, tudo tem babado. E eu não ia ser diferente disso. Então eu estava começando a arrumar um enxoval e todo dia ia no apartamento e colocava uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então faltando 5 dias para o casamento, eu fui fazer a faxina, que eu fazia faxina toda semana numa casa que ninguém morava, mas aí eu fui fazer a última faxina, antes de casar. E eu venho de uma relação de uma mãe que é obcecada por limpeza. Então eu terminava crescendo, ouvindo minha mãe sempre reclamando que as coisas estavam precisando arrumar e estavam bagunçadas. E eu mentalmente dizia assim, não, eu não quero essa neura, isso é muito irritante. E aí faltando esses 5 dias para casar, arrumei tudo, aí comprei um sabonete para a pia, né, o lavabo, e o sabonete era uma rosa lindíssima. E coloquei lá, botei a toalha com um monte de babado, de bordado, tudo que era ado tinha nessa toalha. E já no final da tarde, iniciozinho da noite, chega o meu digníssimo, na época, futuro marido, né, que vocês conhecem. Ele chegou e foi lavar as mãos. E eu estava fazendo uma outra coisa, mas aí baixou na hora quem? Minha mãe, que é o que eu conheço. E aí eu fui atrás dele
para ver se ele ia fazer bagunça no lavabo. E claro, né? Meu marido não ia ser diferente da maioria dos homens, mas no caso dele em especial, nem notou que a toalha tinha babado, não notou que tinha bordado, não percebeu absolutamente nada. Botou o bordado virado para a parede, de cabeça para baixo, o sabonete dando pulos mortais na saboneteira, de tanta água que tinha. E eu vislumbrei naquele momento o que ia ser o meu casamento. Uma desorganização, uma bagunça, eu com um pano de prato no ombro, e imaginei que ia ser esse horror. E nessa hora eu, claro, repeti o que conhecia. E aí comecei a falar, mas não é possível, você não está vendo? E falava. E o meu digníssimo marido olhava para mim com aquela cara de padre, que vocês também conhecem. E aí depois eu esbravejei, falei, reclamei que estava tudo de cabeça para baixo, o sabonete de cabeça para baixo. Aí ele olha para mim e faz, mas meu bem, eu nem sabia que sabonete tinha cabeça. E eu realmente vi que não tem cabeça o sabonete. E aí eu vi que era a minha mãe que estava lá, né? Eu botei para fora este espírito, fiz uma mediúnica na hora, uma desobsessão, expulsei ela da minha casa e disse, olha, nunca mais você entra aqui. E vi que se eu fosse realmente repetir o modelo, eu ia estar brigando por coisas sem nenhum sentido, né? E aí deixei para lá. Hoje em dia, hoje nós estamos em um apartamento maior, então nós separamos os banheiros, cada um tem o seu, agora fica mais fácil. Então o dele é sem babado, sem bordado, sabonete normal mesmo, sem cabeça, sem perna, sem braço. E o meu eu boto meus flufluzinhos, minhas flores, tudo que eu tenho direito. E aí não tem confusão, né? Então é justamente essa a proposta. Não tente transformar o seu casamento naquilo que para o ego é seguro, porque isso é uma grande armadilha. Porque o que vai acontecer é você viver uma experiência e o seu companheiro, sua companheira vivendo uma outra experiência, e no final da história cada um vai seguir caminhos completamente diferentes. E se não houver uma separação propriamente dita de corpos, vai ter uma separação de sentido, de busca, principalmente de busca emocional. Então, raramente, e Jung vai chamar a nossa atenção, raramente, ou melhor, nunca um casamento evolui a um relacionamento individual de forma serena e sem crises. Não há conscientização sem dores. Isso é Jung falando sobre o amor. Imagine se não fosse sobre o amor, né? Mas é verdade, né? Não tem como imaginar que um casamento ele vai evoluir. E o sentido do evoluir é amadurecer, né? O que nós vemos hoje, na maioria das vezes, são os casais na primeira crise rompendo, né? Já começa a falar em separação até antes mesmo de casar. Então, esse atrito que vai acontecer, eu não estou falando aqui de discussões de desrespeito, né? Não é isso, mas esse atrito pela própria diferença, que é uma grande lição para todos nós. Porque seria muito difícil, eu imagino, falo por mim, se eu casasse com alguém completamente igual a mim, eu já tinha pedido o divórcio, eu não ia aguentar, né? Um é igual a mim, basta eu. Como eu acredito que Cláudio também não ia aguentar casar com um é igual a ele, né? Então, é essa a diferença que vai fazer com que você também conheça o seu outro lado. Então, como Jung afirma, não há crescimento sem dor. Por que dor? Porque o ego sofre isso, né? Nós casamos com todos os nossos conteúdos psíquicos, o nosso ego vai junto também, não dá para dizer que ele vai ficar em casa, ele também participa dessa relação. Então toda vez que ele é frustrado, toda vez que ele é contrariado, vai ter um sofrimento. Mas essa é a nova proposta, como eu comecei a dizer, é um casamento de 3, onde a minha individualidade, os meus anseios, os meus desejos permanecem comigo. Mas a partir do casamento eu também passo agora a ter anseios, desejos e sonhos que é parte desse casal, dessa conjugalidade que eu começo a formar. O que não vai dizer que eu vou perder aquilo que já vem comigo da minha bagagem individual, porque o meu processo de individuação vai continuar acontecendo. A possibilidade agora é de um aprimoramento muito maior, porque agora eu tenho um outro ligado a mim afetivamente, que me ajuda também a me conhecer e a me perceber. Ao preparar-se para um relacionamento, a pessoa deve pôr em ordem as coisas dentro dela.
também deve aprender que ser parceiro num relacionamento é algo extremamente importante. Então, nessa ânsia que vivemos hoje, né, onde as pessoas se queixam tanto de que os relacionamentos estão escassos, que está difícil encontrar o companheiro ou a companheira ideal, muitas vezes o que nós percebemos é que a pessoa esquece de tornar-se íntimo e companheiro de si mesmo. Então, todas as minhas questões, as minhas frustrações, os meus medos, que eu preciso trabalhar primeiro, eu deixo e vou depositar isso nas mãos do meu companheiro. E aí eu quero que ele adivinhe, que ele pense e que ele faça por mim o que eu sou incapaz de fazer por mim mesma. E isso é perder a própria identidade. Eu lembro de uma jovem que me buscou uma certa feita, e ela tinha pouco tempo de casada, né? 2 anos mais ou menos. Então ainda estava naquela fase de muitas descobertas do início do casamento. E ela me dizia que ela tinha percebido no decorrer desses 2 anos o quanto ela era diferente da pessoa que ela imaginava ser. E aí eu perguntei a ela, diferente como? Ela disse assim, é engraçado, diferente, porque eu sempre achei, antes, quando eu era solteira, que eu era uma pessoa inflexível, né? Que eu era uma pessoa rígida. E agora, depois que eu casei, eu percebi que não, eu sou uma pessoa super flexível, uma pessoa assim, super fácil de conviver. Minha mãe dizia que não, mas eu noto, meu marido não reclama. Mas eu desconfiei daquela fala, porque são 2 extremos. Alguém que recebe, primeiro, né, um reconhecimento de rigidez e agora é o máximo da flexibilidade, alguma coisa estava errada. E aí, no decorrer do processo terapêutico dela, o que eu fui percebendo é que esta pessoa foi simplesmente cedendo a tudo. Então, ela cedia tanto, e ela lia isso como flexibilidade, que em um determinado momento eu perguntei a ela pelos amigos dela. E aí ela falou os nomes que eu já costumava ouvir. Eu disse, não, eu estou perguntando dos seus amigos. São esses? Eu digo, não, os seus. Você tinha amigos antes de casar, onde eles estão? Você é daqui, da cidade, você não mudou, onde estão os seus amigos? E pela primeira vez no seu processo, ela se deu conta que ela tinha abandonado parte da vida dela. E aí nós começamos justamente a chamar a atenção para isso, né? Onde está você nesta relação? Porque agora ela era a esposa. Mas a pessoa, a mulher, onde ficou nesse processo todo, né? E ao mesmo tempo, como é que essa relação dela se construía? Então ela foi para um papel daquela que aceita tudo, que abre mão de tudo. Em compensação, ele agora passava a ter a obrigação de fazer tudo o que ela não fazia por ela. Esse era o papel dele. Então ela abriu mão de uma profissão, ela não terminou a faculdade por questões financeiras, mas ao mesmo tempo agora ele tinha a obrigação de ser o profissional bem-sucedido para poder dar a ela aquilo que ela daria se ela tivesse terminado o curso dela e estivesse construindo a carreira dela. Então o que a gente começa a perceber aí é justamente o que essa frase vai trazer para a gente. Eu preciso pôr em ordem primeiro as minhas questões. Então, se ela não parar em momento nenhum para observar o que precisa ser arrumado nas minhas gavetas, eu vou com certeza chegar nessa relação e vou misturar as minhas coisas com as coisas do outro. Em um determinado momento eu já não sei mais quem eu sou, porque eu me perco nisso. E mais ainda, eu também preciso aprender que dentro de uma relação, o companheirismo é parte desse processo. E quando nós falamos de caminhar juntos, eu não estou falando de caminhar um nas costas do outro, mas sim caminhar juntos, fazendo o seu processo individual, fazendo o seu processo de crescimento. Porque termina sendo em um momento ou outro, para aquele que carrega o peso, muito cansativo. Né? O outro se vê na obrigação de sentir, pensar e fazer por 2. E na maioria das vezes nós não conseguimos fazer isso nem por nós mesmos. Quem dirá fazer isso por 2? Então isso termina cansando e desgastando demais a relação. Né? E aí eu vou me sentir no direito de reclamar como uma criança mimada, uma criança pequena que quer que os pais adivinhem o que ela deseja comer naquele dia e o brinquedo que ela quer ganhar no Natal. Então Joana vai trazer para a gente. Ama sempre.
mas não te permitas relacionamentos conflituosos sob a justificativa de que tens a missão de salvar o outro, porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. Eu sempre que leio esta frase, eu fico pensando muito na nossa postura, né, como espíritas, porque muitas vezes nós vemos relacionamentos conflituosos, principalmente os relacionamentos de casais, onde as pessoas usam essa justificativa, né? Ah, mas eu não vou resolver isso, seja através de uma separação ou de uma conversa franca, porque eu tenho que ajudar o outro, porque o outro está perdido, porque o outro é espiritualmente, né, menos evoluído, porque eu tenho a missão, porque se coloca até como missionário da vida do outro, né? Eu tenho a missão de ajudar a pessoa, eu tenho a missão. E eu sempre fico me perguntando, primeiro, que pessoa orgulhosa, né? Porque se coloca exatamente como missionário. E se eu sou missionário, eu não sou o problema da situação. O problema é o outro. Aí, automaticamente, a gente vê um complexo e um ego altamente inflado, né? Porque, assim, o outro é um pobre coitado que perturba o ambiente, que está perdido na vida, mas eu não, eu sou uma santa e vou ficar aqui o tempo todo não salvando o outro. E isso que é o pior. Eu termino alimentando o processo doentio do outro para me sentir bem e achar que estão me salvando. E outra questão, né? Se eu não sou capaz de me tornar feliz, por que eu tenho a pretensão de achar que eu vou fazer o outro feliz? E aí a gente volta para aquela outra frase. O casamento não é um lugar de conforto e de harmonia no sentido do ego, né? Pelo contrário, o casamento é um lugar para que o ego também seja trabalhado e lapidado. Então esses atritos, esses conflitos vão acontecer e vão acontecer mesmo. É parte dessa diferença, né? Então eu preciso também me dar conta que eu não posso fazer pelo outro, assim como o outro não vai fazer por mim o que eu não posso fazer por mim, eu também não vou fazer pelo outro o que ele não quer fazer por ele. Então eu não posso ficar me intitulando salvador e herói da vida alheia, porque a única vida que de fato eu posso conduzir, modificar e transformar é a minha. O máximo que eu vou fazer é ser exemplo para que o outro siga, mas aí modificar não, porque a mudança de fato só ocorre quando o outro quer mudar. E Jung já afirma isso. A personalidade só muda quando há uma necessidade real para a mudança. Senão a gente vai desencarnar, vai ficar obsessor do outro, ali mude, mude, mude. Mas se o outro não quer mudar, ele não vai mudar, né? Se você está sentado em uma cadeira que só tem 3 pernas, ela está bamba, mas você continua sentado e não caiu, dificilmente a pessoa sai. Agora, se a cadeira cair, é provável que ela levante. Então é isso que também acontece no relacionamento. Então precisamos sair dessa postura, porque isso é uma postura de acomodação. E aí nós vamos para aquela construção do ego imaturo, de um ego inseguro, que precisa muitas vezes diminuir o outro para que eu me sinta bem. Então é muito mais fácil, às vezes, eu ter um marido ou uma esposa problemática e que eu lido com aquele traste, com aquele karma, com aquela cruz, é tanto nome, né, que a gente ouve, aquele obsessor encarnado. Porque quanto mais eu falo disso e vivencio isso, eu tenho a falsa ilusão, a falsa sensação de que eu estou me aprimorando como pessoa. Mas o sofrimento, ele realmente só é válido quando eu cresço com ele. E se eu estou reclamando, se eu estou me queixando, ele não está me ajudando a evoluir. Pelo contrário, eu tenho que observar se aquilo que eu preciso arrumar em mim está sendo arrumado. Porque é muito provável que quando eu consiga arrumar essas gavetas, eu olhe para aquela relação e a veja com outros olhos. E isso que acontece muitas vezes, eu noto isso na terapia, né? Sabe que terapeuta é mal visto, né? Os maridos nos odeiam, as esposas também. E é interessante isso às vezes, porque a gente termina levando uma fama de que vamos separar os casais. E eu sempre digo assim, não somos nós quem separamos. A questão é que no decorrer da terapia, a projeção inicial feita naquela relação precisa sair. Não só no decorrer de uma terapia, no decorrer da vida. Porque se depois de 20, 30 anos de casado, eu continuo vendo no meu marido o pai, né? Eu espero que ele me dê tudo o que meu pai não fez, ou continue fazendo por mim tudo o que meu pai fez,
Tem algo muito errado, não com o casamento, mas comigo, que continuo imatura. Então a projeção tem que sair, e assim que essa projeção sai, porque o processo de individuação está ali acontecendo, é possível que eu olhe para o meu companheiro ou para a minha companheira e diga assim, mas eu casei mesmo, por quê? Porque agora você é uma pessoa diferente. Daí a importância desse caminhar dos dois, a importância de que os dois estejam fazendo o seu processo e construindo a sua individualidade. Porque a cada dia, e aí nós saímos daquela famosa rotina do casamento, a cada dia somos uma pessoa diferente. E isso encanta dentro de uma relação, porque o outro é um outro conhecido e novo ao mesmo tempo. Né? A diferença não precisa ser, o marido chega em casa, você está de peruca roxa. Né? Na verdade, é que você seja diferente, porque você está se aprimorando como pessoa. Então, Joana nos traz que um relacionamento conjugal, mesmo sem um vínculo matrimonial, porém responsável, une duas pessoas em uma, sem retirar os valores individuais de cada qual. Né? E essa é a grande riqueza da relação. Né? Não estamos falando das questões formais e legais, mas dessa disponibilidade, dessa disposição de encontrar o outro, de unir-se ao outro, de conhecer o outro, conhecer-se a partir do outro e ambos crescerem com essa construção. Eu lembro uma certa feita, eu conversava com uma senhora e ela dizia a mim assim, você gosta de... Ela chamava de casamento bom. E eu não sabia o que era casamento bom. Eu disse, o que é casamento bom? Ela disse, é uma sobremesa. Eu disse, mas eu nunca comi casamento bom, não sei o que é isso. E aí ela trouxe, né? E é o que a gente chama de manjar, aquele que é preto e branco, né? E aí eu perguntei para ela, por que casamento bom? Eu não conhecia com este nome. Ela disse, sabe por quê, minha filha? Olha só, ele é preto, ela é branca. Os dois estão aqui unidos, mas eles não se misturam. E aí toda vez que eu vejo essa sobremesa agora, eu olho e digo assim, olha o casamento bom. Não se mistura. Mas os dois, e ela continuava, os dois juntos formam uma deliciosa sobremesa. E é essa justamente a proposta, né? É isso que Joana nos propõe. Que esse encontro não retira de mim os meus valores. Pelo contrário, deve aprimorar. Eu devo, a partir desse encontro, me tornar uma pessoa melhor. Daí a gente volta para aquela questão, bem, se eu caso com uma pessoa que não cresceu comigo, porque eu não caso com meu irmão, né? Que seria alguém que viveu comigo todas as experiências junto com o mesmo pai e a mesma mãe. Então, se eu caso com essa pessoa que às vezes teve uma cultura diferente, um acesso intelectual diferente e uma relação religiosa diferente muitas vezes, e nós nos unimos, não quer dizer que eu preciso perder o que eu já conquistei, ou o que eu aprendi na minha construção como pessoa. Mas agora nós vamos juntar isso. E eu vou ver, a partir daquela proposta que o outro traz para mim, aquilo que eu levo para o outro, o que vai surgir de terceira possibilidade, que não vai exigir que eu abandone as minhas e nem vai exigir dele que ele abandone as dele. Na psicologia junguiana, isso tem um nome chamado função transcendente. E o que é a função transcendente? A função transcendente ocorre da união de opostos, né? Daquilo que a gente chama do casamento, né, de opostos, que tem um nome interessante, que é a coniúntio. Então, a união da sombra com a luz vai formar uma terceira possibilidade, que é a função transcendente, que na psique isso funciona como um ponto de equilíbrio. Quando a gente diz assim, é preciso andar o caminho do meio que Buda nos propõe. O caminho do meio, para a psicologia analítica, seria comparado a essa função transcendente, essa terceira possibilidade, que não é nenhum extremo, nenhum outro extremo, mas um meio termo entre essas duas questões. E esse é o fruto do casamento. Essa é a função do casamento, que entre uma pessoa e outra possa surgir a terceira, que a terceira é esse que é parte do conjunto do casamento. Mas sem que a individualidade de um e a individualidade do outro deixem de existir. Então, o matrimônio representa um estágio de autodesenvolvimento do self, quando se reveste de respeito e consideração pelo cônjuge. São duas palavras que eu diria que fazem parte do pilar dessa relação: respeito
e consideração, né? Eu acredito, e isso, claro, é uma opinião muito particular, que não existe nenhum relacionamento que possa realmente dar frutos e amadurecer se não existir respeito, né? A partir do momento que eu me sinto no direito de invadir o outro, né, de colocar para ele, dizendo ou fazendo coisas que eu não gostaria que ele fizesse comigo, essa relação tem uma rachadura. E muitas vezes essas rachaduras que aparecem nos relacionamentos são muito difíceis de serem reparadas. Por isso que a gente termina vendo muito no própria relação, né, do casamento, aquilo que a gente já estudou nos gigantes da alma, né? A raiva, o ressentimento, a mágoa. E muitas vezes os casais ficam unidos durante anos a fio, não mais pelos laços do afeto, mas muitas vezes pela mágoa, pelo ressentimento, que vai gerando ali toda uma relação, muitas vezes de vingança, de desamor e de autodesamor. Porque a partir do momento que eu escolho por castigar o outro dentro de uma relação, eu também estou me castigando dentro desse processo, né? Então, Joana vai chamando a atenção que essa relação, como a própria pergunta do Livro dos Espíritos já afirmava, é um processo de autodesenvolvimento do self. Porque não é fácil, né? Mas também não é a coisa mais impossível do mundo. Pelo contrário. Eu lembro, e sabe que 2 terapeutas casados, a gente fica fazendo terapia com tudo, né? E aí eu lembro logo quando eu casei, que uma das primeiras coisas que me chamava a atenção no momento de estar ali, vivendo a vida 2, é que tudo é de fato dividido, né? Então assim, começa da cama, né, do espaço no quarto, do espaço do armário. Então tudo passa a ser dividido. Mas ao mesmo tempo, cada um tem a sua forma de ser, o seu jeito de ser. E isso terminava sendo para mim, em particular, muito divertido, né? Porque eu tenho as minhas manias, Cláudio tem as manias dele. E nunca a gente tentou tirar a mania um do outro, até porque ia dar um trabalho terrível, né? Principalmente comigo. Eu não ia ceder tão fácil assim, perder as minhas manias de colocar as coisas em ordem. Eu digo ordem porque tudo eu arrumo em ordem alfabética, né? Então os livros são arrumados de ordem alfabética. Aí você chega lá em casa e você vê o lado da estante que fica perto da escrivaninha dele, os livros estão lá, arrumados, na ordem que ele usa. Você chega do outro lado, está lá tudo em ordem alfabética, em ordem de tamanho, de cor, de autor. Esse é o meu lado. Mas se ele precisa, de vez em quando, usar os livros que ficam mais próximos a mim, ele vai lá e tira. Aí eu, sem querer, olho. Aí eu faço, tomara que ele bote no lugar de novo. E de vez em quando eu visito o lado dele, aí eu olho e faço, mas meu Deus, onde é que está o livro? E aí o que é que a gente escolhe? Eu, Cláudio, por favor, onde está o livro? Porque eu não estou conseguindo encontrar. Ele vai lá e me dá. E quando ele quer do outro lado, ele fala assim, o seu lado é mais fácil de achar, vai lá e pega. E pronto. Né? Então, é o respeito até nas mínimas coisas. Né? Considerar o outro. Considerar o outro, principalmente porque o outro é, assim como eu, um ser humano. Segundo, assim como eu, tem dificuldades, né? E terceiro, assim como eu, tem uma pretensão também de fazer o seu processo de individuação. Então, não me cabe atrapalhar o processo do outro, né? Respeitar o silêncio, respeitar a raiva, respeitar, né, todas as dificuldades, mas também respeitar e, principalmente, aceitar o que o outro tem para me oferecer. Porque a gente reclama muito às vezes, mas o outro tem todas as suas questões positivas, suas qualidades e seus afetos, e muitas vezes eu rejeito. Então a relação também passa por um aprender a amar, como Joana também propõe. Né? Amar é um aprendizado e que também no casamento precisa acontecer. Não é porque casou que agora eu posso deixar de lado, porque eu já consegui casar, já não vou mais ficar para titia, e agora a sociedade, né, já vai deixar de me perguntar sobre isso. Então, para fechar, Joana nos traz que quando o amor real suplantar os interesses imediatos do sexo e a necessidade do companheirismo e ternura sobrepujar as inquietações do desejo, o matrimônio se transformará em união ideal de corpos e de almas a serviço da vida. E essa é a função do casamento, no sentido da nossa proposta de crescimento espiritual. Né? Veja que ela vai chamar a atenção quando ele suplantar
os interesses imediatos do sexo, as necessidades do companheirismo e da ternura sobrepujarem as inquietações do desejo. E aí nós estamos falando que quando o casamento for buscado, né, quando o relacionamento for buscado e construído a partir das intenções do self, todas as questões do ego passam. Não vai ter mais nenhuma importância se o sabonete está de cabeça para baixo, de cabeça para cima, se a toalha está virada para a parede ou se não está. Porque isso são detalhes, né? O casamento é muito maior do que isso. Né? A relação de troca com o outro, de respeito, de consideração, de amabilidade, é muito maior. E isso é o que vai me proporcionar um crescimento como pessoa e como espírito. E não se o sabonete vai estar ao contrário, ou se o bordado caiu, se... Isso são os detalhes que machucam e que incomodam a vaidade do ego, né? Porque são as nossas questões pessoais, são as questões da nossa gaveta que a gente insiste em deixar fechada e muitas vezes pede que o outro arrume por nós. E para fechar, eu gostaria só de deixar uma reflexão, né? Que casamento não é uma brincadeira de criança, né? Então não cabe dentro dessa relação que o ego esteja ainda com seus anseios narcisistas e infantis. Eu tenho que compreender que o outro é um ser humano, um adulto, e que eu também, como adulta, preciso me relacionar com o outro dessa mesma forma. Então, uma boa noite e até o nosso próximo encontro.